Muito boa noite, nossos queridos teleouvintes. Estamos aqui a tentar melhorar as nossas condições técnicas e também à espera do nosso convidado que não chega. Agora sim chegou. Foi difícil. Como dizia, à espera do nosso convidado, já está aqui conosco. Então, deixa eu trazer coisa. Não esquece de pedir o lá o livro. Eu também pelo chumbo. Mas também esqueci o gel, né? Vamos aí esperar que o nosso convidado crie as melhores condições para o nosso programa, a nossa live. Ok, estava aqui. Deu para perceber. Consegue ligar a câmera? Parece que perdemos novamente o José. Hoje está difícil. Está difícil hoje. Não, era uma chamada. Ah, ok. Será assim? Ok. One, two. Epa. Escrevo. Só faltava. Pronto, exatamente. Finalmente temos aqui o José Gama. Muito boa noite, seja bem-vindo. Muito boa noite. Hoje estava muito difícil para nós, finalmente. É. Já começa a ser habitual a sua presença aqui no nosso canal, fazendo aqui uma onda de informação e vamos tentar analisar as manchetes que fazem o país acontecer e não só. Começando mesmo pela notícia das últimas horas, o Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, fez algumas mexidas na estrutura do governo, acabando por exonerar o ministro do Interior e nomeou o seu sucessor. Primeiro o presidente, a semana passada, exonerou os diretores do SIC e do SME, deixando o ministro do Interior à solta num cenário que podia-se perceber que era de Preparação. retirada de poderes. E ele agora aparece a nomear Manuel Lome. E o que nós percebemos é o Presidente da República está num contexto de contestação interna dentro do partido. Está num contexto em que as suas políticas não estão a
criar impacto direto na vida dos angolanos. Está a criar leis, alterar os estatutos do MPLA para voltar a concorrer à liderança do partido. Vai alterar a Constituição para 2026. Estes cenários todos, criação de leis que limitam as liberdades, essas leis que tornam Angola numa Coreia do Norte, pensamos nós que ele não está a fazer isso para uma outra pessoa, é para si próprio. Mas o presidente, ao mesmo tempo, precisa de uma mula para fazer de conta que essa mula vai ser o candidato em 2027. Para não lhe pressionarem, ele cria aqui dois cenários, ele tem duas agendas. Cria uma agenda fictícia e uma agenda verdadeira. A verdadeira é esta que nós enumeramos aqui, das leis que ele está a aprovar, quer alterar estatuto, etc. Esta é verdadeira, porque já estamos a ver. A fictícia qual é? Ele vai para o Congresso, vai para a reunião do partido, diz que o próximo presidente vai ser um jovem, ele te nomeia um jovem agora para ministro do interior, para nós olharmos para aquele cenário do José Eduardo dos Santos, que antes também de o fazer presidente da República, o candidato, lhe fez ministro da Defesa, para criar um estado de opinião imaginário ou um debate falso de que Manuel Homem vai ser o candidato. As pessoas deixam em paz o João Lourenço, deixamos de debater a questão que dele vai ser vai para um terceiro mandato, para nos distrairmos com o Manuel Homem, que vai ser o suposto futuro candidato. Por isso é que dizia, o Manuel Homem aqui está a ser uma mula do presidente João Lourenço. Então, ele está já a preparar essa agenda. José Gama, diz-me uma coisa, mas porquê o Ministério do Interior nessa estratégia? Uma vez que mexeu na estrutura migratória, não é? E agora acabou por mexer mesmo na estrutura máxima da segurança do Estado. O Ministério do Interior já havia ali problemas e veja que há uma questão de contrabando que estão aqui a acontecer. Há quantos anos há este negócio de venderem combustível fora das nossas fronteiras? Há muitos anos. Muitos anos. Por que é que só foram levantar agora? O general Furtado aparece a fazer denúncias, não cita o nome dos implicados, nem nada. Quer dizer, cria-se aqui um estado de opinião que há um negócio, há um crime de contrabando. Na verdade, isto do contrabando é um falso problema. Querem fazer crer que é um crime, é uma fuga ao fisco. Mas querem A fazer... exoneração do ministro Laborinho tem a ver com esse contrabando de combustível ou tem a ver com essa estratégia toda montada? Querem criar uma ideia que o próprio ministro ou os comandantes da polícia estavam envolvidos no contrabando de combustível. O nome de Laborinho já esteve envolvido em várias polémicas e uma delas do Mangenas, não é? Que fez muitas denúncias graves sobre o ex-ministro do Interior, porque só agora tocar nessa estrutura e focando no contrabando de combustível. Porque é que só agora o Presidente da República resolveu exonerar o ministro do Interior, Laborinho? Porque agora que o Presidente da República está a cimentar a passadeira para o seu terceiro mandato. Ele já estamos em novembro, dentro de um mês ele vai organizar um congresso do MPLA para alterar os estatutos para se manter ali. Então ele precisava dessa pasta, ou esta ou da defesa, para colocar ali alguém, a sua mula, para simular que está a preparar um futuro candidato. Amanhã, quando os delegados ao Congresso forem no evento, já não chateiam o presidente, porque já sabem que a situação da sucessão já está a ser desenhada. Então ele precisou de esvaziar a pasta do interior e coloca ali o Manuel Homem, sacrifica o seu amigo
Laborinho para pôr o Manuel Homem. Podia Mas pôr. acha que o Laborinho já estava consciente desta exoneração? Foi uma exoneração negociável, no caso? Notícias que circulam O pela. Laborinho percebeu que estava a ser usado ou sacrificado. Ele percebeu isso. Quando exoneram os teus, o braço de investigação, o braço de migração, que dependem de ti e colocam pessoas que não são da tua confiança, isso é uma exoneração. Esse poder não é exercido pelo Ministro do Interior, no caso da exoneração dos diretores, e sim o Presidente da República? Porque esses diretores ostentam a patente de comissários ou generais. E nos termos da Constituição, o único que tem a competência de nomear generais é o Presidente da República. Então, o Presidente nomeia sobre proposta do Ministro para essas pastas. E, neste caso, o Ministro do Interior não foi tido nem achado. Acha que houve uma conspiração em volta de Laborinho? Falo propriamente dos órgãos de defesa nacional, falando, por exemplo, do general Miala, do general Furtado, comandante da Polícia Nacional. Acha que há uma conspiração contra o ex-ministro do Interior? Quando o general Furtado vem apresentar essa polêmica do contrabando de combustível, não cita nomes, não apresenta ninguém na PGR, não apresenta processo nem nada. Depois vem um outro grupo, propostas de elementos da confiança do general Miala. Lógico que aqui percebe-se que é uma luta de influência de poderes dentro na esfera da presidência, e há um grupo aqui que venceu essa luta, que é o grupo do general Miala e general Furtado contra o Laborinho. Se os novos nomeados são da segurança, então a segurança ganhou nesta briga. Ok. Então, estes nomeados vieram em nome dos responsáveis da Segurança Nacional. Exatamente. O diretor do SIC já foi no passado diretor adjunto dos serviços de inteligência de Angola, do SINFO. Já exerceu vários cargos na segurança do Estado. É um quadro de carreira na segurança. O do SME é um economista que fez carreira na inteligência externa, foi diretor do planeamento. Depois vai para o SINSE como diretor adjunto para questões administrativas. São quadros da segurança. O SME e o SIC, o presidente os colocou sob tutela indireta da segurança do Estado. Esse cenário todo em volta desse ministério, dessa estrutura de segurança de Estado, faz parte da estratégia do Presidente da República em manter-se no poder, por exemplo? Será que o Presidente da República sente-se vulnerável e decidiu investir nesse grupo para o proteger em futuros cenários? Correto, porque o presidente aqui está a dar um rebuçado à segurança do Estado. Está a dizer, olha, estou a pôr-vos em pastas chaves. Manuel Homem veio do serviço de inteligência também, é quadro da inteligência, era da área de informática. O novo do SIC, do CME, já falamos também. Então ele está a nomear aqui quadros do aparelho da secreta. Ele vai agora precisar que estes também retribuam. E a forma de retribuir vai ser defender o presidente. É dizer, deixem-me eu depois ir para o meu terceiro mandato e vocês ajudam-me a ir para lá. Eu estou a vos dar poder. Saio, amanhã, daqui a 5 anos saio e deixo isso para vocês. Estou a deixar-vos isso. Ao invés de Não é uma conversa para boi dormir.
Na política, a leitura é feita pelo aquilo que o político diz e pelo aquilo que ele faz. O presidente João Lourenço não está a falar diretamente que quer terceiro mandato, mas dá sinais. Quando houve a campanha eleitoral, o que é que ele disse? Que não se governa em 10 anos. Quando eu digo que não estou a lamentar que não se governa em 10 anos, estou a dizer que esses 10 anos que a Constituição me dá é insuficiente. Quero mais. Indiretamente estou a passar essa mensagem. Quando eu vou aprovar uma lei sobre de vandalismo, que vou condenar alguém e condeno também quem convocar uma manifestação em que vão partir bens públicos e vou penalizar com 25 anos de cadeia. Eu não estou a deixar essa lei para outra pessoa, essa lei tem um propósito. É quando eu for para o meu terceiro mandato, quem ir se manifestar, eu vou usar essa lei para penalizar. Ok. José Gama, diz-me uma coisa. Quais são as apostas atuais do Presidente da República? Nota-se que Manuel Homem é um dos preferidos do Presidente da República. Existe mais alguma figura na qual podemos criar a expectativa que possa amanhã também assumir o poder ou que esteja envolvido nessa estratégia, por exemplo, do Presidente da República em criar essas mexidas para depois nos distrair e chegar ao terceiro mandato? Eu não creio que o Manuel Homem seja a preferência do Presidente da República. Já dizíamos que o Manuel Homem é uma mula. E que a mula nunca é nossa Porque preferência. A mula é quando nós usamos a mula para ir se queimar. Quando tu usas alguém para ir se queimar, não, esta pessoa não é a tua preferência. É um descartável. Aquilo é para fazer, para simular que o Manuel Homem é o futuro candidato. E assim deixam-lhe em paz. Assim ninguém perturba o presidente. Assim os Nandosi, Ginos, Venâncios, Zé Carlos que querem concorrer à liderança do MPLA não vão concorrer. Mesmo que aparecerem, vai ter ali uma legião de seguidores do presidente a dizer que não, o presidente deixa o presidente porque ele até já escolheu alguém, ele não vai ficar no poder. Mas se o presidente se apresentar e dizer que eu vou ficar para um terceiro mandato, começa a haver contestação. Então, ele usa alguém que é a mula, ou proxy, como também se diz em inglês, para fazer o papel de testa de ferro. Mas no fim não vai ser ele, não vai ser o Manuel Homem, vai ser o próprio presidente. Presidente. Por isso é que o presidente está a apoiar. Ele sabe que se ele anunciar, dar sinais que vai ser ele, vai ter contestação. Por isso é que ele está a aprovar pacotes de leis para anular as contestações. Exatamente. Como disse e muito bem, notícias dos últimos dias, o Presidente da República não escondeu e disse que, por exemplo, o Congresso de dezembro vai ser um Congresso estatutário. O Presidente aí nos diz claramente que vai mexer nos estatutos do partido MPLA. Correto? Ele nisso já não está a esconder. Tentou, mas houve um militante numa reunião interna que questionou, porque todos os temas do Congresso têm de ser aprovados antes da sua realização. E aprovaram o tema do aniversário da independência. Falta agora esse dos estatutos. Ele estava para passar, estava para fazer passar sem dar a conhecer aos militantes. Agora, ele precisa de dar os documentos aos militantes para eles saberem o que é que vão discutir. Isso o presidente está a esconder. Não deu ainda. Mas acha que os militantes do MPLA vão aceitar esse acerto? Vão sim, senhor, aceitar. Ninguém aí está capacitado para negar e dizer não ao presidente, porque todos aí estão presos. Dependem, todos estão à espera de uma nomeação, de um cargo. Então, tu, ao rejeitares uma proposta do presidente, estás a rejeitar a oportunidade para teres um cargo. És obrigado a tudo. Mesmo se o presidente disser amanhã vamos apoiar a pena de morte, eles vão aceitar. Se o presidente dizer agora vamos apoiar, vamos aprovar uma lei
qualquer lei que maluca que o presidente quiser, eles vão aceitar. É complicado. E como é que fica, por exemplo, a manifestação que todos nós assistimos, né, de múltiplas candidaturas num futuro congresso ou a corrida da liderança do MPLA? Estamos a falar propriamente do general Higino Carneiro, o ex-presidente da Assembleia Nacional, o Nando, não é? E outras figuras que manifestaram interesse em assumir o cadeirão máximo do partido e quem sabe também do país. Como é que ficam essas O propostas? presidente já os amedrontou, já expôs publicamente o Dino Matroce, já praticamente indiretamente ameaçou todos, deu sinais de que não quer que ninguém concorra. Agora, estes têm que ver estratégias de como contornar isso. O presidente agora vai vir aqui, vai dar sinais que tem já o Manuel Homem e os militantes do MPLA, como têm a suposta disciplina partidária, e como eu disse, não vão negar o presidente, vão seguir a agenda do presidente, querendo ou não. O presidente vai lhes arrastar para uma agenda de simulação, uma agenda fictícia, né? O presidente tem duas agendas, tem a real e tem a fictícia. A real vai pôr no bolso para ninguém ver e a fictícia vai lhes mostrar, vai dizer o candidato é este. Todos vão seguir, quando chegar na altura de concorrer, não vai ser o Manuel Homem, vai ser ele. Mas se as condições não permitirem que ele vá, ele até pode pôr o Manuel Homem mesmo também a concorrer, ganha por via da fraude. Depois, Manuel Homem fica presidente. Há um artigo, acho que é o 135 da Constituição angolana, que ele prevê que se o presidente, ou melhor, ele pode depois pedir ao Manuel Homem para renunciar à presidência. E a lei diz, a Constituição diz, em caso de renúncia do presidente, sobe o vice. Em caso de renúncia do vice, o partido que ganhar as eleições escolhe ou na sua lista de deputados para se tornar o presidente. Então, o presidente da República, João Lourenço ali, mais à frente, ele pode estar na lista dos deputados do MPLA como candidato, depois vão lhe buscar novamente. Quando se alegar não, ele já teve um terceiro mandato, vai dizer não, este mandato é do Manuel Homem. É isso que ele vai ocupar o cargo novamente de presidente, porque aquele o A, o B e o C renunciaram, o presidente Manuel Homem e a vice-presidente Esperança renunciaram, e a Constituição dá a prerrogativa do partido que foi declarado mais votado escolher alguém da sua lista. Então escolhemos este novamente e fica aí. Porque ele vai dizer que só é candidato, como ele não. Depois vão mandar aquilo para o Tribunal Constitucional para fazer a interpretação. E o Tribunal Internacional também, o Constitucional. O Constitucional o que é que vai dizer? Vai dizer o que é um candidato. Vamos nos pôr a nos divertir com o termo candidato. Um candidato é aquele que concorre, participa nas eleições, é aprovado, ganha, papapá. Vai dizer não, ele não participou nas eleições, não concorreu, não fez campanha, então ele não é candidato. Ele só está aí para ir preencher o lugar que o outro subiu. Então fica, volta ao presidente João Lourenço por via para um terceiro mandato, regressa por essa indireta. Pode fazer isso com o Manuel Homem. O Manuel Homem tem cultura de obediência. Ele pode aceitar fazer essa renúncia. Quando lhe disserem the step down, sai, ele vai fazer. Por isso é que volto a dizer, ele aqui está a ser uma mula para dois cenários. Né? Exato. Para ir e é outro mesmo até para ir concorrer, mas depois de mandarem sair e o presidente João Lourenço avança. Veja que em 2019 o MPLA, o João Lourenço fez uma correção na Constituição e limitou os mandatos do vice-presidente. Quer dizer que ele nas próximas eleições pode concorrer como vice. Ok. Porque o vice-presidente tem mandato ilimitado. O Manuel Homem concorre como presidente, o João Lourenço como vice. Depois ele manda o Manuel Homem sair e ele ocupa. E como dizíamos, o mandato é do Manuel Homem. É um cenário possível, é? É uma matemática arriscada, mas acho que ele
Exatamente. José Gama, nas mexidas feitas hoje, o Presidente da República também nomeou Luís Nunes como novo governador da província de Benguela. Acha que essa mudança vai trazer algum impacto para a província de Benguela, uma vez que a população da província de Benguela reclama que não há nenhum tipo de desenvolvimento naquela província ao sul do país? Vai trazer impacto para Benguela e para Luanda. Veja uma coisa, o Luís Nunes Júnior foi nomeado em setembro de 2022 como governador provincial. Logo que ele chega, fica 100 dias a governar, depois vai mudando as estruturas, os administradores todos, certo? Esses administradores que ele nomeou estão aí. Vai agora um outro governador, vai tirar também estes para pôr administradores da sua confiança. O que é que isso provoca? Provoca instabilidade no governo, porque nenhum administrador consegue governar por 5 anos. É logo destabilizado por causa das nomeações a nível dos governadores. Não consegue ter um programa, não consegue cumprir. Há essa destabilização. Então, essas Se o por isso é se o que... próprio Presidente da República, se o próprio Como? Presidente da República reclama que 10 anos é muito pouco para governar ou para se governar um país, o porquê que faz essas constantes mudanças a nível da gestão das províncias do país? Aí tá, se 10 anos ele diz que é pouco, agora imagina 2 anos para um administrador. Ele está sempre a julgar. Agora, isto mostra que é um governo de acertos. Não consegues acertar, estás sempre a mudar. Não consegues ter um governador que fica 5 anos. Estás sempre a mudar. Quer dizer que tu tens problemas em indicar pessoas. E os teus indicados também não são bons. Pões, não dá certo, põe aquele. Agora, para Luanda ele vai buscar o Luís Nunes, que sai de Benguela. Luís Nunes não conhece Luanda. Ou melhor, ele vai para Luanda, tem minimamente ideia. É um novato. O que é que vai fazer em Luanda? O que é que vai fazer em Luanda? Se em Benguela não fez lá grande coisa, o que é que vai fazer em Luanda? Essa é a questão. Essa é a questão. Depois é José amigo Gama, de pessoas, é amigo do presidente. ok. Voltando um bocadinho para o Ministério da Defesa, não acha que, por exemplo, o General Miala ou o General Furtado sejam uma carta na manga do Presidente da República para assumir futuramente o cargo da cadeira máxima do país? Bom, a Constituição angolana não permite que um presidente tenha dupla nacionalidade. O general Furtado, para além de ser angolano, tem uma segunda cidadania, que é cabo-verdiano. Os pais são cabo-verdianos, ele foi para Angola, nasceu em Angola ou foi para Angola bebê, qualquer coisa assim. Tanto mais que houve um ano que falava-se dele como também candidato em Cabo Verde. Então este está fora do baralho. O General Miala sofreu uma condenação há uns anos e ele tem o registro criminal comprometido. E a lei diz que todo aquele que tem o registro criminal comprometido ou borrado não pode concorrer à presidência da República. Mas o Presidente da República, ao mesmo tempo, o que ele pode fazer é iludir tanto o General Miala como o Manuel Homem. Ele pode pôr ali à frente o Manuel Homem e dar poderes e simular também ao Miala que vai lhe deixar o poder para o Miala poder lhe proteger bem, para toda a segurança lhe proteger. Ele pode criar essa falsa expectativa neles. O Né? Miala por si só consegue proteger o Presidente da República? O Miala dirige uma estrutura que tem representações em todos os municípios, em todas as aldeias. Está presente em todos os lugares, nas empresas públicas. Depois de João Lourenço, quem manda em Angola é o General Miala, que tem toda a informação. A informação é poder. Se eu tenho informação de todo o aparelho do Estado, tenho poder. E ele é a pessoa que dá informação ao presidente, né? Tem essa missão.
que ele está num serviço de informação. Então, tem os dois aqui com as duas pessoas que mais detêm informações no país, são esses dois, João Lourenço e Miala. Porque o João Lourenço, para além de receber de Miala, recebe a informação da secreta externa, do SIC, da inteligência militar e dos ministros também que reportam. Então, dos dois que têm mais. Os dois que mais. O João Lourenço tem o seu poder constitucional já estabelecido. Exatamente. Agora, o outro é o Miala. Na prática, é. Então, ele pode também criar essa ilusão que vai deixar o poder para o general Miala. Ok, mas para além dessa estrutura de Estado, da segurança, também tem o apoio da justiça, não é? Exatamente, ele tem isto aí, Joel Leonardo, por isso é que ele mantém o Joel Leonardo ali. Joel Leonardo é um brigadeiro da reforma, é o indivíduo do tempo do Partido Único que primeiro ficaram juízes, depois é que foram se formar. Né? Então, é um indivíduo que, para além de ser muito contestado, desaprecia um lado, não é, o lado não muito educado dele, descordial, que ele tem, né? Não é muito educado. E o João Leonardo, o presidente, criou estruturas, condições para ele fazer ali dinheiro, né? Para gerir fundos. Então, o presidente, ao dar-lhe essa oportunidade, que é poder, ele agora também tem um poder, que é o João Leonardo, que nomeia, por via dos concursos públicos, os juízes, até o do Constitucional. Então, a fonte do poder político em Angola, vamos fazer as eleições, mas a última palavra é de quem? Do Tribunal Constitucional. O presidente já vai controlar o Constitucional via Joel e dos homens que ele vai pôr ali. Mesmo o a UNITA ganhar as eleições, ou o PDPA, ou o Filomeno, mas a última palavra é do Tribunal Constitucional. O presidente já minou. Exatamente. Agora, falando, por exemplo, acabaste por falar das eleições, o grupo parlamentar da UNITA abandonou hoje o plenário, o plenário da Assembleia Nacional, após o MPLA ter insistido em manter a maioria no Conselho Nacional Eleitoral. Vou entrar aqui uma chamada e deixei de ouvir. Qual é a pergunta? Desculpa. Falava do abandono da bancada parlamentar da UNITA, que abandonou o plenário na Assembleia Nacional porque o MPLA insiste em manter a maioria de representantes no Conselho Nacional Eleitoral, da CNN. Isso que nós acabamos de falar. Quem organiza as eleições e quem legitima o poder são duas instituições, CNE e o Tribunal Constitucional. A CNE, a sua representação é proporcional ao Parlamento. Nós tivemos as últimas eleições. O MPLA reduziu o número de deputados, certo? A UNITA aumentou os seus números de deputados. Pela lógica agora, o MPLA deve também reduzir o número de comissários na CNE e a UNITA deve aumentar os seus números também. Só que o MPLA, ao irem debater este assunto, não quer reduzir, quer que a UNITA, que ganhou mais números de deputados e aumentou, é que vai reduzir. Em contestação, em forma de protesto, a UNITA abandonou a sala. Então, mais uma vez, o presidente precisa destas estruturas para lhe garantirem o poder. Se ele está a tomar esta decisão, nem quer alterar a CNE conforme manda a lei, é porque ele precisa de uma CNE. Para quê? Para lhe servir. Ninguém prepara poder para o outro. Ninguém produz leis para o outro que vai vir me sentar e ficar poderoso. Essas leis todas, estas alterações ou acertos que o presidente está a fazer, é para ele próprio.
nós estamos a ver que em 2027, o ano das eleições gerais em Angola, vamos assistir a mais uma fraude. É isso que se está a querer dizer, José Gama. Aliás, o MPLA, pela atitude, quando ele não quer cumprir, não quer reduzir o número de membros na CNE, é porque ele sabe por que precisa destes números. Por quê? Porque quando vão aprovar o relatório eleitoral, os comissários vão passá-la no plenário e depois a votação. Se ele reduzir o número dele de 9. comissários, ele reduz o número de votos. E ele não quer isso. Por quê? Qual é o medo que tem? Porque sabe que faz eleições irregulares, com irregularidades. Então, mesmo contra a vontade da UNITA, vai ser aprovada. O MPLA tem a maioria, é capaz de fazer isso. Ele está numa luta pela sua preservação de poder, ou manutenção. Ele agora vai usar todas as armas ao seu alcance. Ok. O Orçamento Geral do Estado, nesse caso, a proposta do Orçamento Geral do Estado foi aprovada em mais de 30 mil milhões de kwanzas para vários setores. Quer falar sobre isso? E uma das novidades é que, por exemplo, a Polícia Nacional passa para a unidade independente no próximo Orçamento Geral do Estado. Bom, eu não acompanhei o debate sobre o Orçamento Geral do Estado, mas o que há e acompanhei, é a nova decisão que há de passarem a privatizar alguns setores, alguns serviços hospitalares, do setor da saúde. E isto já vai começar a vir refletido no próximo Orçamento Geral do Estado. Isto quer dizer que a lei manda, ou melhor, há uma norma a nível da União Africana que propõe aos governos ou aos Estados-membros dedicarem cerca de 15% do seu orçamento para a saúde. E Angola não faz isso. Angola dedica apenas 6% do seu orçamento para a saúde. Está muito abaixo. Agora, ele aparece novamente a fazer aqui essa partilha de privatizar alguns serviços hospitalares. Quer dizer que isso mostra que, para além dele não conseguir aumentar o bolo da saúde, ele ainda vem fazer isso aqui. O que é que isso vai provocar? Vai provocar o pobre cidadão que não trabalha, que não tem meios para ir pagar o hospital. Por exemplo, serviços como raio-x. Há pessoas que têm um salário de 20 mil kwanzas. Olhando para aquilo que é a estrutura do salário mínimo nacional, que a própria população reclama que não chega para quase nada, não é? E agora vem essa proposta de se pagar alguma percentagem dos serviços de saúde, que já não serão totalmente gratuitos, e outras modificações no aparelho do Estado. Qual é o real objetivo do governo de Angola? Melhorar a qualidade de vida dos cidadãos ou piorar cada vez mais? Porque se nós olharmos para um cidadão angolano, não tem estrutura financeira nenhuma, não é, para ter uma vida saudável em todos os aspectos. Agora, quando vem a subcarregar o orçamento do cidadão, qual é realmente o objetivo do governo em criar essas estratégias que só prejudicam mais o cidadão angolano? Bom, eu acho que o governo tem boa ideia de servir o povo. Não podia dizer que ele tem objetivo de prejudicar o povo angolano. O problema aqui é de incompetência. Ele vê que não tem saída, não tem solução e parte para uma outra solução. Mas agora os outcomes, os resultados desta solução podem ser catastróficos para o povo, que é de pôr aí as cobranças nos hospitais. O privado, quando entrar,
o raio-x, o scan, outros serviços adicionais, ele vai fazer o preço que bem lhe apetecer. E o cidadão normal não vai ter. Nós temos cidadãos que têm salários na, na casa dos 20 mil kwanzas por mês. Se ele for fazer raio-x, ele cobrarem o raio-x 100 mil kwanzas ou 50, quer dizer, o salário dele tem que investir ali, ele tem que fazer uma escolha, ou come ou investe na saúde. Investe na saúde. Agora, nós temos que apostar, investir no nosso Programa Nacional de Saúde. Termos uma saúde totalmente grátis para o povo, para o cidadão. Veja que há pessoas, já temos aqui ensaios de instituições que há pagamento, serviços de saúde como a clínica multiperfil que é da Casa Militar, o hospital este Novo Nascimento, a Nosso Girassol. Nascimento, Girassol, A exato. Girassol. Aquilo serve para quem? O pobre não consegue lá ir na Girassol, na clínica, na multiperfil, o pobre não consegue lá ir. Então, está-se a criar hospitais para as elites. Se tu estás a pôr aquilo a pagamento, quem tem a capacidade de pagar são as elites. O camponês, o camponês e o agricultor ou o agricultor não têm. Portanto, a prioridade aqui não deveria ser para as elites, deveria ser mesmo para o camponês. Segundo um relatório do Banco Mundial, diz que estamos com 12 mil, qualquer coisa de angolanos a viverem em pobreza, né? E mais de 3 milhões,5 em pobreza extrema. Eu penso que nós já tínhamos aí cerca de, não seria 40 milhões de 40% de habitantes na linha da pobreza, que estariam a ver na linha da pobreza. Pronto, mas os dados fazem sentido porque nós temos 33 ou 32%, 32,5% da população no desemprego. Quando tens esse número de pessoas no desemprego, quer dizer, de 1 a 100, tu tens 30% no desemprego. E estas pessoas que estão desempregadas, se está desempregado, quer dizer que a idade dele é dos 18 para cima, que tem a capacidade de trabalhar, né? Então, ele tem os filhos pequenos. Então, para quando se vai falar que estão abaixo da linha da pobreza, devem ser estes 30%, mais as suas famílias, os filhos, os menores, que não trabalham, mas fazem parte da população. Segundo especialistas, dizem que, por exemplo, para se reduzir essa porcentagem de pobreza, de angolanos a viverem em extrema pobreza, o governo deve criar programas de trabalho efetivo para os seus cidadãos. Não é o que temos assistido nos últimos tempos. Nos últimos tempos temos assistido uma maior preocupação, por exemplo, entre o líder do país está mais preocupado no seu posto de trabalho, digamos assim, do que propriamente resolver os problemas emergentes da população. Um país sem produção, um país sem mão de obra, um país sem empregos não é um país que caminha para o desenvolvimento. Correto, porque veja a China. A China tem bilhões, já tem quase 2 bilhões, e a China consegue transformar toda esta população em força de trabalho. É isso que Angola deve fazer. Porque se tu transformas isso em pobreza, o país fica pobre. Mas se transformares em força de trabalho, o país fica rico. Porque cada cidadão contribui para a economia. É um ativo para a economia, um cidadão a trabalhar. No caso de Angola, não está-se a fazer isso. Nós, o ano passado, segundo o Presidente do Estado da Nação, diz que o país produziu 220 mil postos, 290 postos de empregos. Não se compara nada aos mais de 32 milhões de habitantes.
Não, porque para tu estabilizares as tuas taxas de empregabilidade, tu precisas que a tua taxa de desemprego seja 6%. Nós, para termos essa taxa de 6%, nós precisamos cerca de 3 milhões de postos de emprego. E o presidente ano passado só conseguiu 290. Agora, para nós chegarmos a essa taxa de 6, o país precisaria 15 anos e ele ao trabalhar e todos os anos a produzir 200 mil postos de emprego, só daqui a 15 anos é que teríamos a taxa normal que é de 6%. Parece que essa cereja no topo do bolo vai continuar a ser um problema, a problemática da empregabilidade a nível do país, uma vez que a maior parte das empresas são do Estado e dos poucos empresários que temos dependem de créditos para poderem alimentar os seus negócios. Recentemente foi anunciado que o Presidente da República autorizou o crédito de mais de 150 milhões de dólares para o mercado de investimentos, no caso das empresas. Bom, o país precisa de crescer, precisa de produzir mais postos de emprego. Mas veja lá uma coisa, o que é que faz um país crescer? É a descentralização do poder. O presidente, quando centraliza tudo à volta dele, até um diretor do SME, ele é que nomeia. Até um diretor da TPA, ele é que nomeia. Até um diretor do comandante, do chefe de Estado-Maior da SFA, ele é que nomeia. Concentrando o poder, ele não consegue fazer nada. Ele precisa descentralizar, precisa de promover, realizar as eleições autárquicas. Com eleições autárquicas, o autarca que está ali, por exemplo, no Rondo, ele passa a ter poderes para ter parcerias com o vizinho, com o colega da província, do município que está lá na Namíbia. Faz parcerias de empregos, de negócios, etc. Ele desenvolve aquela área e produz postos de empregos. Cada administrador vai produzir postos de emprego. Nós não. Quem está a produzir postos de emprego é o presidente, que concentra todo o poder. Então não vais conseguir produzir, reduzir as taxas reduzir a taxa de desemprego no país, porque está tudo concentrado nele. Tudo. Tu tens aqui Então, problema de estamos fora da linha de desenvolvimento para já, não é? Embora o presidente tenha anunciado que há iniciativas empresariais, no caso da Matapaula, Carrinhos, que estão a criar cestas básicas com produção nacional. Não acha que isso é um bocadinho indireto daquilo que o país realmente precisa? Bom, nós precisamos desses grupos empresariais. O Estado ou o governo tem que aparecer com leis e normas reguladoras para o mercado auto-se governar, para esses players como os carrinhos se industrializarem-se. Precisa-se disso, mas o Estado tem que criar incentivo. Nesse aspecto, está-se a conseguir que algumas empresas, mas não deveriam ser só esses carrinhos, as matapalos, etc. Deveria haver mais. Era bom que cada província tivéssemos, por exemplo, 2 ou 3 carrinhos, né? Não digo carrinho, mas empresas do estilo carrinho, ou fábricas. Era bom. Podia o presidente começar a incentivar os empresários locais, não pessoas do partido, empresários locais a desenvolverem-se nessa perspectiva. Ele vai muito para fora. Podia trazer empresários para investir nessas províncias. O presidente participa em muitos eventos empresariais fora do país, mas não produz, nós não estamos a ver efeitos. Quantas as viagens estão a trazer para o país? O Lula, quando completou 100 dias de governação, apresentou os resultados de investimento que ele trouxe para o país, que eram acho que cerca de 25 bilhões de reais. Conseguiu, trouxe, apresentou resultados. E nosso, quanto é que o presidente está a trazer? Pelo contrário, há mais gastos. Cada viagem que o presidente faz são mais de 5 milhões de dólares.
Seria mais uma Presente? resolução para os problemas do povo, não é? Não percebi? Esse dinheiro serviria para a resolução de alguns problemas do povo, Sim, no ele caso. gasta 5 milhões de ida, 5 milhões de volta. Imagina lá. É muito dinheiro. No Eh, dinheiro, vai com uma delegação, um grupo, suponhamos de 50, 100. Olha, só nas férias, quando foi para Seychelles, eram cerca de 100, até o diretor de gabinete foi. Foi tudo ali. Ele viaja com uma caravana enorme. É Exato. muito dinheiro que se gasta. Vamos querer resumir um bocadinho o seu tempo, antes de passar para o próximo tema, e também gostaria que fosse breve. A Procuradoria-Geral da República diz que já pediu ao governo do Dubai que prendessem a empresária Isabel dos Santos e até agora ainda estão à espera dessa detenção. Sim, mas O vai governo prender a angolano. Isabel. O governo angolano quer prender a Isabel por quê e para quê? O que é que ele ganha com a prisão da Isabel? O que é que ele ganha com essa prisão da Isabel? Vai trazer de volta dinheiro? Vai trazer os dinheiros dela de volta? Não vai trazer nada de volta para o país. É prender, depois amanhã a senhora fica doente, vão-lhe negar medicamentos, como fazem com São Vicente e outros, depois morre na cadeia, ou depois lhe tiram, fica já sai doente. É assim não. Essas prisões é de matar as pessoas. É diferente do que Moçambique faz. Moçambique mata, dá tiro, provoca sangue. Mas o Angola não. O regime mata, prende-te, depois não te dá tratamento médico na cadeia e tu sais dali todo rebentado, rebentada com doenças. Ok. José Gaba, Por que também não prendem o Manuel Vicente? Prendem a cabeça do Manuel Vicente e tantos outros. A Isabel é a única que supostamente roubou. Se foram desviados para o país, do onde país, anda, onde anda Manuel Vicente? o Manuel Vicente, ora dizem que está no Dubai, outros dizem que está na Bolívia, tem parece lá uma casa, uma fazenda, mas ele está à vontade. A Angola nunca lhe perturbou, aqueles processos logo que chegaram foram enterrados. Eu acho que Por o que será que problema. foram enterrados? Porque o Manuel Vicente deve ter feito um acordo que é para as pessoas não cobrarem a cabeça dele. Mandam ali para fora e quando alguém começar a cobrar vão dizer não conseguimos localizar porque está fora do país. Ok. Vamos agora falar sobre os acontecimentos recentes, isso já no âmbito internacional. Vamos falar um bocadinho das eleições em Moçambique, os seus impactos, e de forma resumida, José Gama, gostaria que falasse um bocadinho desse processo eleitoral até o anúncio dos resultados e a contestação da população moçambicana. Olha, o Chapo, que é o candidato da Frelimo, supostamente ganhou com 70%. O Chapo foi apresentado pela primeira vez em abril, era até então um desconhecido. De abril para aqui, alguém que não era conhecido ganha com 70%. Em 94, a África do Sul teve as primeiras eleições. O Mandela era o mais carismático, nem sequer teve 70%. Teve 60 e tal, quase 60, teve aos 58, qualquer coisa assim. Como é que o Chapo vai ter esses 70? Há um estudo feito por uma universidade espanhola que ela diz que há dois tipos de eleições, as perfeitas e as não perfeitas. Resultados aí com 80%, conforme ganham muitos ditadores da África, só acontecem em eleições não perfeitas. Em eleições perfeitas, tu não consegues ter 80%. Primeiro que as eleições perfeitas não existem. Elas estão sempre, mesmo até nos países desenvolvidos, há irregularidades não humanas. Mas não se tiram. Tu estás em Portugal, já ouviste alguém a ganhar com 60 até? Não. Não se ganha com 60. Não se ganha com 60.
abaixo, com 70%, 80%, só mesmo nas ditaduras africanas. Por quê? Porque são eleições não verdadeiras. Não, O povo verdadeira. moçambicano Então, as eleições em Moçambique foi então uma autêntica fraude. sim, então um país que está com um crescimento desacelerado, um país que tem 34 milhões de habitantes, basta ver as pessoas que estão a sair nas ruas a contestar. Que se o Chapo ganha com 70%, quer dizer que é mais que metade da população. Então, se votaram para ti, as pessoas saem mais para as ruas para te contestar. Por isso é que o governo está a usar violência para não expor o exército de descontentamento que vão estar nas ruas, para ele se proteger. Porque senão aquilo destapa os seus resultados. Exatamente. O candidato do Podemos, que ganhou com 20%, segundo os dados estatísticos, convocou uma greve geral de 7 dias em Moçambique. A notícia está também que, por exemplo, dizem que o comandante da Polícia Nacional em Moçambique abriu um processo de crime contra o Venâncio Mondlane. Sim, o que a Frelimo quer fazer, veja que a polícia está se a comportar como política. Ele pega, há um debate à volta da credibilidade das eleições. Eles agora querem desviar o debate para a questão da criminalidade. Ele ameaça que vai processar o Venâncio Mondlane, vai lhe abrir um processo, e depois, ao invés de debatermos as eleições, se foram credíveis ou não, o povo passa a debater os crimes do Mondlane, que foi para a rua, incentivou o A e B a fazerem manifestação. As eleições deixam de ser problema, o outro toma posse e acaba. Esses regimes, como a Frelimo ou o MPLA, resolvem o problema assim. Há um problema, ele te cria um outro problema São para estratégias resolver. de distração, não é? Exatamente. É isso que a Frelimo está a fazer. No fundo dessas manifestações, ele vai usar as manifestações para tentar criminalizar o Mondlane. Mondlane. Acha que haverá algum tipo de reviravolta Eu acho que o nesses... Mondlane, nesse momento, já não deveria fazer mais essa manifestação. A luta deveria ser ainda a nível das instituições dos tribunais. Embora que a decisão final do Tribunal Constitucional é irrecorrível, mas ele antes deveria ainda ir para ali, lutarem para ver se há comparação ou revisão das atas. Só que também aqui é um problema que Moçambique tem. Mesmo que forem buscar fazer comparação das atas, essas atas não têm um número de série, com barcode, código de barra. Código de barra, Quer dizer que a Frelimo pode aparecer ali com atas falsas, que são os editais, como eles chamam. Tem esse problema. No caso de Angola, a oposição conseguiu fazer com que as nossas atas viessem protegidas com um único número, como se fosse uma cédula de dinheiro ou um outro documento. Da Moçambique, não. Então não vão ter como provar se houve ou não fraude. Então não há esperança de que, por exemplo, Venâncio Mondlane, que o povo diz ser o candidato eleito pelo povo, não há esperança dele dar uma reviravolta nestes resultados das eleições em Moçambique? Não. O que é que a Frelimo já fez? A Frelimo já criou, já tem um bloco de reconhecimento internacional. Angola, Zimbábue, Venezuela, China, esses países de regimes ditatoriais ou de partidos libertadores, já antes de concluírem aí o litígio, já vieram publicamente a validar as eleições, a reconhecer. Então a Frelimo depois vai dizer que ganhou, que a comunidade internacional lhe reconheceu, que são as Chinas e Angola. Porque a União Europeia não vai apresentar o seu relatório agora. Aquilo só vai ser, como ela faz
a observação a longo prazo, só daqui a 2 meses é que ela vai produzir o seu relatório, apresentar. Até lá, a Frelimo já tomou posse e vai cantar aos 4 cantos que foi reconhecida internacionalmente e ponto final. Agora, a oposição em Moçambique vai ter que engolir essa batata, este sapo da Frelimo, e fazer uma oposição propondo agora muitas reformas a nível da CNE e de todas as instituições que funcionam para os trabalhos de manutenção de poder, que é o Tribunal Constitucional e este órgão CNE e o tal STAI, que é uma instituição também paralela que faz o registro eleitoral. Ok. É um cenário que, infelizmente, em 2027 também vamos ter que assistir, se calhar, novamente em Angola. Faltam poucos dias para as eleições nos Estados Unidos. Donald Trump, com os seus discursos beligerantes, atacar principalmente a imigração, vai despedir a Kamala, vai fazer vai fazer uma deportação massiva. O que é que se espera dessas eleições nos Estados Unidos da América? Bom, o que se espera? Ela está num quadro ainda que não conseguimos prever quem vai ganhar, mas há dias há pessoas a dizerem que a Kamala parece que cometeu qualquer gafe. Mas ela tem recebido muitos apoios, principalmente de figuras públicas daquele país, não é? Mas ninguém vai votar porque o Bong agora está a votar ali, ou porque o Big Nelo está a votar no sítio X. As pessoas, na hora de votar, cada um vota com a sua consciência. Se o Big Nelo e os tuneses votam no MPLA, eu gosto do Big Nelo, não sou obrigado a votar também no MPLA. Agora, as eleições nos Estados Unidos estão num cenário, estão numa luta mesmo que não se consegue prever. Já há várias semanas que estamos assim, desde a entrada da Kamala. Se fosse com Biden, já saberíamos que o Biden iria ser combatido pelo Trump. Mas agora não, e o Trump tem estado a fazer coisas também que atraem a simpatia do eleitorado, vai cativando, porque o eleitorado gosta de estar pessoalmente com o candidato. Quando ele está com o candidato pessoalmente, marca toda a diferença. E o Trump tem ido para as ruas, conduzir caminhão, ir para McDonald's, simular que está a vender lá os hambúrgueres. E as pessoas saem dali todas encantadas, uns querem tirar fotografia e etc. Isso cativa, embora os Estados Unidos é grande, né? Um país com cerca de mais de 300 milhões de habitantes. Agora, para nós africanos, nós queremos o africano no geral quer um presidente americano que seja amigo da África e consiga travar esses ditadores. O Biden, contávamos com ele, mas não conseguiu. Fez alianças com os regimes não democráticos. No caso de Angola, tornou-se um amigo lá do regime. Se a Kamala entra, talvez a Kamala tenha origens também africanas, depois. Se calhar ela pode promover essa aproximação. No caso do Trump já mostrou no primeiro mandato que não liga não presta atenção à África, embora que fez algumas mediações em alguns países, em alguns conflitos, não em África, mas pelo menos ajudou o Israel. Israel durante muitos anos vivia num conflito ali com os seus vizinhos, não se dava com ninguém, e o Trump, durante a governação do Trump, Fez essa mediação. houve uma mediação que é os acordos de Abraão, em que muitos o Israel fez aliança com a amizade estabeleceu com o Egito, mas com alguns outros países ali da Arábia Saudita. Argélia, acho que com a Argélia já existia, mas pronto, ali naquele corredor onde ela está, conseguiu isso com 9 países. Isso, o Trump foi um dos impulsionadores desse acordo de Abraão. Quem sabe também com a África, para a África poderia ter feito alguma coisa e nós perdemos confiança nele. Ok.
já mesmo nestes minutos finais, falar um bocadinho da guerra entre Israel e Irão, Médio Oriente. Muitos bombardeamentos, muitas informações, muitas mortes. É o Se fala mesmo Israel, numa terceira guerra mundial. o Israel tomou uma decisão de decapitar as lideranças dos Hamas, do Hezbollah, e diminuir também a capacidade militar de todas essas frentes que estão contra eles, e tem conseguido, a uma altura que ele estava a ser fustigado com mais de 1.000 mísseis por dia, conseguiu reduzir isso tudo, está a destruir centros estratégicos dessas forças e também do Irão. Há uma guerra ali, no fundo, que é uma guerra de procuração, porque muitos desses países são países não, esses grupos são proxies do Irão, tanto só o Hezbollah tem ali apoia os Hamas, apoia os outros os Houthis, tá, pronto, e também tem o Hezbollah também tornou-se um alvo do Israel. Penso que Israel, hoje exato. terão morto mais um comandante. E Israel está a mostrar também ao mundo o seu poder, né? Exato. Exato, o seu poder de força, está a usar uma guerra de inteligência. Às vezes, a partir de casa, consegue destruir o alvo, o centro, alvos estratégicos militares dos outros. Agora, ele tem que ter cuidado para não produzir mortes de civis. Exato. As duas partes. As duas partes. Tenho aqui, agora prestei um bocadinho de atenção aqui aos nossos teleouvintes que estão ali também a acompanhar essa nossa abordagem. E pediram que José Gama falasse um bocadinho sobre a votação do embargo de Cuba que foi discutido hoje na ONU. Bom, eu hoje não acompanhei as rádios internacionais, nem deste debate à volta do embargo sobre Cuba. Andamos aqui nas lives, então não fui a tempo de ter assim. Exatamente. Eu já nem vou roubar mais o seu tempo. Mas José eu Gama, o nosso muito obrigada uma vez mais pela presença. Gostaríamos de falar um bocadinho sobre os 50 anos da independência nacional. Ainda temos tempo. Vamos programar outras edições para voltar aqui e fazermos essas análises. Só nos resta desejar bom descanso. Obrigada a todos pela presença, pela companhia, pelas contribuições. Volte sempre. José Gama, muito obrigada. Obrigado, El. Boa noite. Boa noite. Então foi aqui mais uma presença da HFM TV Notícias, hoje aqui com uma abordagem informativa com José Gama, que está sempre disponível para nós e fazendo aqui essa miscelagem. Estava aqui a fazer essa miscelagem de informação a nível nacional e também internacional. Falámos hoje, por exemplo, muito obrigada, Máxima. Não é? Falámos aqui de questões ligadas ao país, falámos um bocadinho também da situação que Moçambique hoje vive e acabamos por terminar a falar, por exemplo, das eleições que vão decorrer dentro de dias nos Estados Unidos e da guerra também em Israel. A todos nós, muito obrigada. Voltamos em próximas edições. Mantenham-se aí do outro lado, a acompanhar-nos, a deixarem os vossos comentários, as vossas sugestões. Eu sou a irmã Gilda Moisés. A todos a continuação de um bom dia. Boa noite.